Aqui, meus amigos, profecias. Na verdade, não é nem profecia. O supercomputador Sócrates em ação. Lembrando que esse computador tem um histórico de acerto incrível. Sensacional. Então, isso tem que ser considerado, sim, com certeza. Zero Hedge. A Europa não quer a paz. Até o supercomputador, a IA, sabe disso. É claro, eles querem a Terceira Guerra Mundial. É óbvio, né? Esses líderes trevosos da União Europeia. Até a IA já sabe disso, né? Todo mundo já sabe. Este é o objetivo da Ursula von der Leyen, do Manuelzinho em companhia. Mas é claro que eles não vão alcançar, né? Seu objetivo será frustrado. Aliás, já está sendo frustrado. E bloqueado, neutralizado pelo loirão. A Europa não quer a paz. Mark Armstrong. Eu já falei dele. Acho que eu já citei ele umas 2, 3 vezes desde que eu faço canal aqui no YouTube. Alerta a liderança dos Estados Unidos. Saiam da OTAN. Maravilhoso. O computador chegou. Olha, eles querem causar uma crise mundial, arrastar o mundo para uma 3G. Loirão, só tem uma alternativa, que será o checkmate final. Saia da OTAN o quanto antes. Maravilhoso isso aqui. Quer dizer, até o computador, até a IA sofisticada, que faz análises críticos, matemáticos, chegou a essa conclusão. Maravilhoso. Aqui, no caso, o supercomputador Sócrates concorda com o canal Demis Viana Mundo Secreto. Isso mostra que, de fato, estamos no caminho certo. Depressões, calotes, crise de dívidas, batalhas vão varrer o globo, de acordo com Armstrong, seu programa de computador preditivo. Faz previsões do futuro. Programa de computador preditivo. Sócrates. Armstrong previu todas as grandes reviravoltas econômicas das últimas 3 décadas, verdade. E o acerto dele é bastante grande. A margem de acerto do supercomputador Sócrates é realmente impressionante. Ele previu que Loirão venceria as eleições presidenciais de 2024 com uma vitória esmagadora, e de fato se confirmou. Muitos meses antes de novembro, Armstrong previu uma enorme quebra das bolsas de valores de 1987 para o dia exato. Ele previu o boom e a crise dos Bitcoin em 2000. Ele acertou em cheio a previsão da grande recessão de 2008 e 2009. E agora estamos caminhando para mais grandes reviravoltas, segundo Armstrong. Armstrong diz: a última crise aconteceu em 7 de maio do ano passado. Foi o mesmo dia em que Putin tomou posse. E foi o mesmo dia em que 2 coronéis usantianos tentaram cancelar o Zé. A partir daí, estamos entrando em uma recessão global que só atingirá o fundo do poço por volta de 2028, segundo a estimativa, o prognóstico do seu supercomputador Sócrates, que faz previsões. Os bancos centrais começarão a cortar as taxas de juros logo depois disso, e acho que o Canadá foi o primeiro. Será mais uma depressão na Europa, uma recessão muito acentuada na China, e não será tão grave nos Estados Unidos. Quando se cria uma crise de dívida, é isso que causa uma depressão. A queda do mercado de ações é menor dano para a economia. A Europa tem trilhões de dólares em dívidas impagáveis. O interessante é o seguinte, meus amigos, por que a Europa, o computador chegou a essa conclusão? Eu achei isso aqui realmente incrível. Por que a Europa quer o Manuelzinho? Isso é fato. A Ursula von der Leyen, a vovó malvada, querem a 3G de qualquer maneira. Porque a Europa tem uma dívida impagável. E a única forma deles se livrarem disso é com a 3G. Porque, caso contrário, a liderança sabe que se não houver batalha interminável, o povo virá atrás deles. Entenderam? Então, a única maneira deles não serem destituídos e o povo vir com raiva, com sede de vingança, em outras palavras, porque vai ver as suas vidas arrasadas economicamente falando, porque é isso que a Europa, esse é o rumo da Europa. O desastre está caminhando a passos largos rumo ao desastre econômico, é através de uma 3G. É a única forma de livrar a cara desses trevosos. Porque será uma revolução francesa 2.0 na Europa. Estão compreendendo agora?
Qual será a próxima grande reviravolta? Alerta de spoiler, tem a ver com a Batalha da Usante e no Rússio, diz Armstrong. Bem interessante isso, meus amigos. Por isso que o Loirão está, meus amigos, a Aliança da Terra, tentando cooptar a Europa, para que a Europa possa se adequar à reinicialização proposta pela Aliança da Terra, porque é uma forma de salvar a economia da Europa. Porque esses trevosos pensam o seguinte: não, nós não vamos aderir à proposta e à agenda da Aliança da Terra. Nós vamos preferir mesmo conduzir a Europa para 3G. E veja que um supercomputador, em outras palavras, uma super IA, chegou a essa conclusão. Coisa que a gente já fala há 3 anos. Quem sabe agora, mas eu acho que nem assim, quem sabe agora o povo europeu acorda. Kit de sobrevivência de 3 dias. O que é isso? É propaganda. Narrativa do medo. Para propagar o caos. E tem gente comprando essa ideia, infelizmente. A Europa não quer paz. Veja o que a União Europeia disse, que o urso é grande demais e precisa ser desmembrada. Verdade. Tenho contatos muito bons em altos escalões e eles realmente acham que pode conquistar a Rússia, um verdadeiro devaneio. É claro que não. Ela tem 75 trilhões de recursos naturais. Eles então controlarão isso, assim que colocarem as mãos nisso. Eles ascenderão ao topo dos países do mundo, como se o Império Romano fosse ressuscitado, algo assim. Mas é claro que isso é impossível. Antes disso vai vir o quê? Uma batalha, né? A nível global. Mas em vez da União Europeia vencer uma batalha contra a Rússia, prevê Armstrong, eles vão perder feio, caso eles insistam nisso. É claro que o supercomputador trabalha em cima de hipóteses. A terceira vez não vai ser vencedora. A Europa vai desaparecer, não o dólar. O euro vai desaparecer e não o dólar. Se eles insistirem nisso. Se eles continuarem nesse caminho, o Loirão sabe disso. Por isso que o Loirão, a Aliança da Terra, está intervindo. E é claro que a participação da população da Europa é fundamental. Que as pessoas possam fazer o mesmo que aquele líder da Polônia que eu mostrei na primeira postagem, onde ele pisoteou a bandeira da União Europeia. Que isso possa reverberar em toda a União Europeia. Porque isso é um plano maligno que está sendo exposto, inclusive pela IA. Agora de forma escancarada. Não tem como desmentir isso. Mais do que confirmado. O que os Estados Unidos deviam fazer? Armstrong disse. Tenho conversado com pessoas em Washington. Então, o Armstrong dá consultoria para vários políticos. Ele disse que é cair fora da OTAN. Pois bem, é uma ótima alternativa. E provavelmente isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Há muita gente se animando com essa ideia, segundo Armstrong. O próprio Loirão sinalizou antes, meus amigos, acho que foi 2, 3 meses atrás, que isso seria uma possibilidade. Aliás, antes mesmo de tomar posse, Loirão já teria sinalizado a respeito disso. Armstrong prevê que se isso acontecer, o capital deixará a Europa e fluirá para os Estados Unidos como um porto seguro. Por isso que o Loirão está tentando o quê? Pleitear pela paz, um acordo. E parece que esse acordo já é bastante promissor, principalmente agora que a Grã-Bretanha aceitou, se submeteu aos termos da Aliança da Terra. Espero que isso possa chegar na Alemanha, possa chegar na França, e esses trevosos se renderem em massa. Este é o plano. Esta é a visão da Aliança da Terra. Espero que se cumpra. E vai se cumprir. Armstrong também acredita que o Partido Democrata se dividirá em 2 e não retomará a Câmara dos Representantes em 2026. Segundo o computador Sócrates, o Partido Democrata simplesmente não vai mais existir. O conflito entre Paquistão e Índia implode.
Explode ou se esvai? O Tronco disse, meu computador só que diz que explode. Tomara que não. Ainda bem que o computador não acerta todas. São apenas estimativas matemáticas. Isso é um grande problema, viu, meus amigos? Que o Loirão vai ter que lidar. Interessante que pela via da batalha, os globalistas, apesar da causa de muitos danos e ceifar vidas, não podem vencer. Presta atenção. Interessante isso. Interessante que pela via da batalha, os globalistas, apesar de causar muitos danos e ceifar vidas, não podem vencer. Lembre-se de que os extraterrestres não admitirão uma batalha nuclear. Jamais. A única coisa que lhes resta é uma invasão falsa. Se trata de uma manobra muito arriscada na atual conjuntura, pois não estão conseguindo dominar o quê? A narrativa. Então, o Luiz Elizondo, em companhia, que é o garoto propaganda da narrativa de invasão fake, está perdendo crédito. Assim como o Chris Mellon, que é o seu ajudante, o seu escudeiro. Estão sendo desacreditados. O próprio Matthew Brown deixou entender que o Luiz Elizondo é uma fraude. E lembre-se que já está tendo iniciativas claras, efetivas, para que verdadeiros denunciantes se apresentem. E já estão se apresentando. Então, meus amigos, a narrativa da invasão fake está perdendo o terreno para nossa alegria. Em outras palavras, os escuros não têm mais alternativa. O checkmate final está muito próximo de acontecer. Seus garotos propaganda, o Chris Mellon, o Luiz Elizondo estão caindo em descrédito. Fato? Certamente a aliança deve acelerar sua agenda de revelação o quanto antes. É uma corrida contra o tempo neste momento. De fato. Por isso que o Loirão está com tanta pressa. Com sede ao pote. Porque, de fato, é uma corrida contra o tempo. Espetacular. E se você tem dúvida do que eu estou falando, veja aqui uma evidência. Uma evidência bastante robusta, por sinal. Hal Puthoff. Grande Hal Puthoff. Já citei ele algumas vezes aqui no canal, não é a primeira vez. É um engenheiro elétrico, para quem não sabe, parapsicólogo americano, conhecido por seu trabalho em física laser, pesquisa de visão remota e teoria sobre energia do ponto zero. Ele é um pesquisador e ele sustenta que de fato existe a energia livre. E ele esteve há pouco no podcast mais badalado do mundo, que é do Joe Rogan. E ele fez uma declaração extraordinária. Preste atenção. Veja que o Hal Puthoff, ele conhece muitos políticos proeminentes dos Estados Unidos, bem próximos ao Loirão. Bom enfatizar aqui. Hal Puthoff afirma que a divulgação dos OVNIs chegará muito em breve. Ou repetir, ele falou exatamente isso. Hal Puthoff afirma que a divulgação dos OVNIs chegará muito em breve. Ele soltou essa bomba no podcast mais badalado do mundo, no programa do Joe Rogan, com milhões e milhões de views. Lembrando que o podcast do Joe Rogan tem mais views, dá mais ibope do que CNN e Fox News juntas. Tá? Só para vocês terem uma noção. Ele afirma que o elemento 115, segundo Bob Lazar, se torna o elemento 116, que seria uma espécie de antimatéria, uma forma de produzir energia livre, falou para o Joe Rogan, denunciado pelo Bob Lazar, pode ser real, mas não pode confirmar. No entanto, confirma que esse experimento e atividades sigilosas ocorrem na base subterrânea S4, como bem disse Bob Lazar, que se encontra próximo à área 51. Na verdade, é uma estrutura subterrânea. Hal Puthoff afirma ter conhecimento, tá? Diz que tem conhecimento de 10 naves não humanas genuinamente extraterrestres em posse do governo dos Estados Unidos, que ele sabe. Ok? Isso não quer dizer que seja um número exato. Óbvio que não.
mas que ele tem conhecimento, olha, eu tenho conhecimento, através de fontes fidedignas, que existem pelo menos 10 naves não humanas em posse do governo dos Estados Unidos. Segundo a documentação do Dr. Steve Greer, que vai de 1930 até os dias atuais, esse número passa de 120 naves não humanas em posse do governo, só do governo dos Estados Unidos. Imagine dos outros países do mundo. Até uma matéria, meus amigos, o elemento 115, infame elemento alienígena mencionado por Bob Lazar há mais de uma década, é adicionado à tabela periódica. Incrível. Então, o elemento 115 agora faz parte da tabela periódica. Então, eles estão confirmando que esse elemento existe de verdade e que pode propiciar energia livre. Então, ele pode se tornar o elemento 116. Inclusive, tem um vídeo antigo do Bob Lazar junto com John Lear, já falecido, onde ele fala que ele trouxe para casa dele o elemento 115, uma espécie de aparelho que processava, no caso, o elemento 115 e transformava o elemento 115 no elemento 116, ou seja, era antimatéria. E ele falou, aqui, nesse vidro, nesse pequeno aparelho, tem energia suficiente para abastecer a cidade de Nova York por 200 anos. Só que isso aqui está na minha mão. Depois que ele fez o vídeo, os militares entraram na casa dele, confiscaram tudo, pegou tudo. Mas é um fato, meus amigos. Ele queria divulgar isso para o mundo inteiro. Aqui no meu vidrinho aqui, ó, tem energia suficiente para abastecer a cidade de Nova York por 200 anos. Que eu tenho aqui na minha casa, na minha mão. Isso chega até mesmo a ser perturbador. Eu lembro muito bem desse episódio.